Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, bem-vindos ao auditório da UCLA. Peço, por favor, que tomem o vosso lugar, pois vamos dar início à sessão de lançamento do livro As Minhas Causas. Antes informo que, na impossibilidade de estarem presentes nesta sessão, algumas personalidades que o desejariam saudaram o autor pela apresentação da obra. No caso, o Sr. Presidente da República Portuguesa, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, os Srs. Ministros dos Negócios Estrangeiros, da Economia e do Mar, da Cultura, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Ambiente e da Ação Climática, das Infraestruturas e da Habitação, o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, os Srs. Deputados Coutinho de Figueiredo, Miranda Sarmento, Paulo Pisco e Rui Rio, bem como os Srs. Embaixadores Ana Martinho e Madeira Bárbara. Dirigiram-se ainda ao autor, pelo mesmo motivo, os Srs. Generais Pinto Ramalho e Tomé Pinto e os Drs. António Sampaio da Nova, Guilherme de Oliveira Martins, Manuel dos Santos, Mário Crespo, Mário Assis Ferreira, os cantores Carlos Mendes e Tenecas Prazeres e os senhores presidentes das câmaras municipais de Covilhã e de Sintra, entre outras personalidades. Peço agora que tome a palavra o Dr. Manuel da Fonseca. Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Saúdo, antes de mais, as entidades oficiais presentes, saúdo os senhores ministros do Governo de Portugal e o senhor Presidente da Câmara de Lisboa, que vêm prestar outra formalidade e maior dignidade ainda a este evento. E saúdo os senhores embaixadores dos países amigos, que nos trazem um toque de internacionalismo e de universalidade de que este livro, As Minhas Causas, bem merece. Obrigado por terem vindo. Nós estamos aqui para proceder à apresentação, digamos assim, à sociedade, do livro As Minhas Causas, da autoria do Dr. Vítor Ramalho, e se o autor me permite, eu vou dispensar o doutor daqui em diante. Apresentar um livro é como um baile de debutantes. É uma festa e o livro vai hoje dançar aqui de mão em mão. Não me admira por isso que esta sala esteja como está a abarrotar. Vê-se que é uma sala de gente que quer dançar com o livro. Desde a passada segunda-feira que eu tenho a caixa de mensagens cheia, a fazer-me perguntas sobre o livro, se é menino ou se é menina, se dança bem, se vai dançar a valsa, se vai dançar um samba, se vai dançar rumba ou kuduro. Eu acho que não preciso de responder. O livro de Vítor Ramalho, este filho de Vítor Ramalho, nasceu à imagem dele. É um livro cidadão do mundo, universal, e é um livro de inocência, como é também um livro de experiência. Um livro que não tem medo da guerra, mas que procura sempre a paz. E esta sala a abarrotar de humanidade é também uma sala à imagem do Vítor Ramalho e deste seu livro As Minhas Causas. É uma sala de gente tolerante, de gente de esperança e de gente com crença. Saúde, por isso, esta sala, saúde cada um dos amigos e das amigas que vieram hoje aqui abraçar Vítor Ramalho e dançar um bocadinho com o seu As Minhas Causas. Obrigado por terem vindo. Quero agora cumprimentar o nosso painel de apresentadores. A doutora Leonor Beleza está acima de qualquer apresentação que eu possa fazer. Atravessou e marcou a sociedade portuguesa das últimas décadas, cumprindo as mais diversas missões, desde as governamentais, em particular como Ministra da Saúde, às parlamentares, sendo deputada, sendo vice-presidente da nossa Assembleia. A doutora Leonor Beleza é hoje membro do Conselho de Estado e dá o seu extraordinário contributo a Portugal como presidente da Fundação Champalimaud, cuja missão clínica e missão de investigação científica e também artística na criação e transmissão de conhecimento, acho eu, nos orgulha a todos. É uma boa e grata surpresa termos connosco a doutora Leonor Beleza para levar pela mão As Minhas Causas do Vítor Ramalho. Muito obrigado por vir dar sofisticação e valor a este belo baile de debutantes das Minhas Causas. E permitam-me que saúde também um apresentador que ainda não chegou, vem a caminho, já nos anunciou, está quase a chegar, o trânsito foi traiçoeiro, que é o meu amigo, meu avilo, meu camba, Nicolau Santos. Eu podia invocar para o Nicolau o seu laborioso percurso jornalístico, a sua passagem pela direção do Expresso. Aí vem ele. Muito bem. Seja bem-vindo.
Portanto, eu podia evocar o laborioso percurso jornalístico do Nicolau Santos, a sua passagem pela direção do Expresso, o brilho do seu lacinho no Expresso da meia-noite da SIC Notícias, a sua presidência da Lusa, agora a presidência da riquíssima RTP, mas em vez disso, deixem-me privilegiar o comunicador e o grande leitor de poesia, autor também, e bem. E mais ainda, deixem-me saudar esse traço de comunhão que nos une. Termos sido os dois alunos do Liceu Salvador Correia, em Luanda. E já tivemos, aliás, uma muito nostálgica, muito cantada, muito dançada e chorada sessão nesta sala, quando os dois falámos aqui com o Justino Pinto de Andrade, no centenário daquele que é, na verdade, o mais belo liceu do mundo. Obrigado, Nicolau, por teres trazido a tua presença. Lamento que não tenhas trazido o teu rutilante laço e já te passo a dama daqui a pouco. Saúde agora e com uma vénia o meu autor, Vítor Ramalho. Caro Vítor, hoje é um dia bonito e eu acho que o Vítor merece dias bonitos. Hoje é o dia de largar este seu filho, estas minhas causas da mão. Vai aqui, nesse livro, muito do seu legado. Neste seu livro, o Vítor soltou todas as suas deambulações lusas, todas as deambulações africanas. Há um mundo vasto no seu livro, um mundo de problemas, um mundo de anseios, de carências, a que o Vítor ofereceu sempre o seu voluntarismo. Este é, em grande medida, um livro de aventuras, aventuras a que o Vítor Ramalho deu o seu corpo e a sua alma. É uma dança com e pela vida, com toda a sua humaníssima vontade de desconjurar a fome, de desconjurar a guerra e de desconjurar a morte. Para a Guerra e Paz Editores, que aqui represento, porventura a mais angolana das editoras portuguesas, foi uma honra e uma tremenda satisfação dançar consigo este livro. Está aqui neste livro o resultado da nossa valsa. Fico à sua disposição para dançar os livros que muito bem entenda fazer no futuro. Para si, Vítor Ramalho, e para estas suas causas, eu peço a esta sala bailarina uma fantástica salva de palmas. Se ninguém passar a palavra, eu passo a palavra à doutora Leonor Beleza. Passa assim a palavra, por favor, à doutora Leonor Beleza. Obrigada. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhores Ministros, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Secretário de Estado, Senhores Embaixadores, amigos, senhores e senhoras, caro Vítor Ramalho, caro Nicolau Santos, Senhor Editor, tenho muito prazer em estar aqui hoje a fazer aquilo que o Vítor Ramalho me encomendou. Estou mesmo muito reconhecida por ter sido convidada para participar no lançamento deste livro. Confesso que no princípio fiquei um bocadinho intrigada com o convite, porque na verdade, embora nós ambos sido colegas no governo, no chamado Bloco Central, colegas da mesma equipa e do mesmo Ministério, tendo-nos depois cruzado muitas vezes nos corredores da política e sobretudo nos dos admiradores do Dr. Mário Soares, nunca fomos muito próximos nem partilhámos os mesmos lados em muitas disputas políticas. Sei, no entanto, e agora melhor do que o que sabia depois de ter lido o livro, que partilhamos em muitos aspectos essenciais uma visão do mundo e escolhas de princípios e de caminhos. A convivência agora longínqua no governo em que estivemos, entre 1983 e 1985, eu partilho a opinião do autor de que se lhe passou a atirar muito mais pedras do que são merecidas a esse governo, cimentou, no entanto, uma solidariedade facilmente acionável nesta ocasião. Embora aquele governo tenha também constituído um campo de competição interna, muitas vezes para além do que seria saudável, a verdade é que no interior do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, em que ambos nos incluíamos, e em que Vítor Ramalho era o único que não militava no PSD, reinou sempre o ambiente de trabalho conjunto,
duro e solidário, e de lealdade e confiança, que nos deixou, tantos anos depois, boas recordações. Foram tempos duros, de intervenção exterior e de austeridade, mas ainda hoje os recordo como aqueles em que retirei mais satisfação individual em ocupar uma posição política de responsabilidade. O livro que me cabe apresentar, ou co-apresentar, e que, sendo explicitamente uma exposição das causas que ao longo da vida o autor valoriza e defende, também é, pela narrativa adotada, um livro de memórias, das memórias do autor em torno dessas causas. Pelo caminho, Vítor Ramalho expõe a sua visão das nossas vicissitudes políticas ao longo dos últimos 40 anos, quase aqueles que decorreram desde que ambos fomos colegas. E eu compreendi, ao lê-lo, com muito cuidado, por 2 vezes, e depois com algumas revisões, à procura de confirmações ou de dados mais precisos, que Vítor Ramalho tem uma experiência de vida bem mais agitada, diversificada, rica, em suma, do que eu tinha podido imaginar. E em torno dessa agitação e da diversificação há linhas de conduta à volta do que chama, e bem, a meu ponto de vista, causas, que fornecem uma espécie de fio condutor que atravessa e unifica tantas situações e tantos lugares diferentes. Do nascimento e da vida em Angola até à idade adulta, à vinda para Portugal e aos estudos que aqui concluiu, do envolvimento em atividades políticas na universidade, então proibidas, até à prisão política e depois à militância partidária muito ativa, desta para a participação na Assembleia da República e em governos e na Presidência da República, do envolvimento em instituições públicas ou iniciativas privadas, sempre com forte conteúdo social, Vítor Ramalho construiu uma vida riquíssima em torno de ideais e de causas que é enriquecedor conhecer e visitar através da leitura do livro. Por aqui passam, entre muitos outros assuntos, os tempos do governo do Bloco Central e os esforços do autor, então, para manter o diálogo, muito difícil naquela fase. A gente esquece, depois há coisas que são repetidas e percebe como são difíceis, para manter o diálogo e a paz social. Mais tarde, quando integrou os governos de António Guterres como secretário de Estado, a intensa atividade para manter a LISNAV a laborar, estou a falar sobretudo de histórias que estão contadas no livro. Entretanto, na Casa Civil do presidente Mário Soares, durante os seus 2 mandatos, inúmeras iniciativas em que avultou o seu empenho vital em garantir a intensidade das relações entre Portugal e a África de língua portuguesa. E sempre, em todas as circunstâncias, o envolvimento do cidadão em caminhos e escolhas de acordo com os seus ideais. Em termos muito reveladores, Vítor Ramalho escolheu contar algumas pequenas histórias que têm muito significado. A propósito da sua saída do governo em 2000, vê-se ou lê-se a firmeza e a discrição, como que soube ir-se embora, colocando alguns limites ao que se pode ou deve fazer, na sequência de um episódio que ficou depois conhecido como o do queijo limiano. É interessante ler estas pequenas histórias. Avultam no livro 2 constantes a que quero referir-me mais atentamente. A primeira, tem a ver com a presença e a influência de Mário Soares, desde muito cedo. O segundo está em todo lado, isto também está aqui hoje, neste espaço, e começou ainda bem mais cedo. É a presença e a influência de Angola e de África, a terra onde Vítor Ramalho nasceu e se fez homem. Estas 2 presenças ocupam e inspiram todo o decurso do livro. Se bem entendi, a relação de Vítor Ramalho com Mário Soares teve uma espécie de começo através da doutora Maria Barroso. Confirma, li direitinho. Numa visita em abril de 1972. Mário Soares estava então preso e Vítor Ramalho tinha acabado de ser solto da prisão política de Caxias. A visita está descrita em pormenor no livro e o que o nosso autor então ouviu, da doutora Maria Barroso, parece ter ficado a constituir uma forte recordação. Dr. Mário Soares era o primeiro-ministro no governo a que ambos pertencemos. Pouco depois de ter terminado o governo do Bloco Central, foi eleito Presidente da República e levou para o seu núcleo de colaboradores Vítor Ramalho. Em momentos cruciais da vida política subsequente, o nosso autor acompanharia, apoiaria ou tomaria iniciativas em que era determinante a posição do Dr. Mário Soares. Relatados no livro estão Congresso Portugal que Futuro, com algum pormenor,
E 2 momentos particularmente marcantes dessa presidência, um relacionado com Moçambique, as eleições de 1994, acompanhadas pelo nosso autor como representante do presidente português, e em que teve um papel decisivo para que a Renam participasse mesmo nas eleições. O outro relacionado com Angola, que Vítor Ramalho conseguiu que fosse visitado oficialmente pelo presidente no fim do seu mandato, na sequência de um convite que só veio porque o nosso autor manobrou para que ele fosse emitido. Ambos estes seus êxitos assentaram em notáveis qualidades de estabelecer pontes e na sua capacidade rara de entender e de envolver os nossos 2 países irmãos. Em particular, o segundo é muito interessante. As relações com Angola não teriam sido sempre fáceis para o Dr. Mário Soares. Imagino que Vítor Ramalho, que segundo nos conta, era para as 2 principais forças políticas angolanas difícil de situar, diz que cada uma delas achava que ele estava com a outra, terá podido usar de conhecimentos pessoais raros para obter aquilo que desejava. Mais tarde, aí estava Vítor Ramalho, como nos relata, por exemplo, na manifestação contra a invasão do Iraque, na tentativa não vitoriosa de Mário Soares rejeitar a presidência da República em 2006, ou nas reuniões chamadas da aula magna da reitoria da Universidade de Lisboa, que aí tiveram lugar em 2013. Mas também é interessante que Vítor Ramalho tenha querido que compreendêssemos que não era necessariamente incondicional. Não era essa a sua postura. Não teve a mesma posição que o Dr. Mário Soares na candidatura de António Costa à liderança do PS, embora o tenha acompanhado numa visita de incentivo à candidatura e tenha colaborado no processo, como nos conta, revelando os contornos de uma relação que percebemos tão especial, tão rica e tão determinante. É muito interessante estas pequenas coisas que o autor quis que ficassem plasmadas no livro. E teve Mário Soares a apoiá-lo na homenagem aos associados da Casa dos Estudantes do Império, que promoveu em 2014 e 2015, na sua veste de secretário-geral da Ilustre Casa, em que nos encontramos hoje. A outra muito forte presença na vida de Vítor Ramalho, esta desde sempre, nesse sentido não escolhida, mas fortemente presente e vivida, é a ligação à Angola. Eu sei que em relação a elementos que em relação a cada um de nós são ou podem ser percebidos como sendo de caráter identitário, se não os partilhamos, porque nós estamos na mesma situação, não é possível que os apreendamos, estando de fora, de maneira perfeita e completa. A terra onde nascemos e onde crescemos, como é o caso de Angola para Vítor Ramalho, passa, julgo eu, a viver dentro de nós de forma não completamente explicável, em palavras para aqueles que não partilham isso connosco. Eu julgo que o mesmo acontece para outros fatores identitários, o sexo e a raça, por exemplo. Eu sei que estou a falar em território hoje muito difícil de abordar, e cheio de riscos, e cheio de armadilhas. Não sabemos o que é sentir certas coisas, a menos que estejamos por dentro e nos digam diretamente respeito. Mas também não podemos ir até recusar o esforço de compreensão e a empatia de todos os outros, como intrusivos ou sinais de abuso. E por aqui fico na emissão de doutrina, como digo, em terreno que é muito complicado. Quem nasceu e viveu e se formou como pessoa em Angola e vive em Portugal há muitos anos, tem de conhecer e sentir uma espécie de dupla pertença que é, na minha percepção, enriquecedora. E é preciosa para todos nós, se quem a detém escolhe pô-la ao serviço das relações entre os povos de um e do outro país. Eu sou dos que sentem que entre os 2 países pode e deve haver uma relação especial. Eu não estou a falar só, ou sobretudo, de relação comercial e desses interesses associados. Eu não tenho, eu própria, com Angola, nenhuma relação parecida. Mas as vezes em que a visitei, antes e depois da independência, por razões de caráter puramente pessoal, não familiar, não tenho nenhuma relação familiar, ou em representação política, fui autor e testemunha de momentos e de sentimentos que só se explicam porque eu sou portuguesa e porque a minha língua é o português. Com a mesma força com que, antes do 25 de Abril, senti a violência, por exemplo, do uso em tribunal da nossa liturgia e da aplicação do nosso direito a pessoas que não eram da nossa cultura, eu assisti a isto pessoalmente, percebi
depois da independência, outras coisas, que os nossos profissionais de saúde eram desejados por oposição a nacionais de outros países, com a mesma competência. Que havia músicas que podíamos todos partilhar, como nossas, e que os cooperantes suecos que estavam no mesmo sítio em que eu assistia a isso não podiam perceber. E também que o Benfica era visto como da casa. E estou a falar do Benfica, não sou do Benfica, sou de outro, mas também o meu já agora, mas enfim, os nossos clubes são percebidos. Há aqui uma história. Senhor Presidente da RTP, hoje falámos sobre estes assuntos, hoje, numa outra reunião. Bom, e devo dizer que, para além disto tudo, me emocionei particularmente ao visitar, numa ocasião, tantas crianças pequenas, refugiadas da guerra civil, que entretanto ainda ocorria, falar português como a primeira língua. É claro que Vítor Ramalho percebe muitíssimo mais do que eu alguma vez conseguirei compreender. Basta ler este livro para perceber a profundidade do que pode ser partilhado e conseguido nessas condições. Nós temos os dois a mesma idade, mas eu não conheço quase ninguém de aqueles com quem ele pode falar com o tu da proximidade real. Percebe-se, do que nos conta, que fez isso muitas vezes e que pode e quer fazer muitas mais. A aprendizagem do lugar do jovem Vítor, quando se apercebeu que, mesmo na terra onde nasceu, mesmo na terra onde já nascera a sua mãe, podia sentir-se e ser tratado como diferente, em virtude do facto de descender de europeus, é descrita no livro em termos comoventes. Refiro-me à conversa que relata com a sua mãe em 1961, na sequência dos acontecimentos de 4 de fevereiro, que deram o nome, como sabem, ao aeroporto de Luanda. Fora o assalto à cadeia para a libertação de presos nacionalistas e a mãe de Vítor Ramalho sentiu que tinha de o alertar para o que muitos europeus, então a viver em Angola, passaram a considerar como uma ameaça. Vítor Ramalho, que tinha então 13 anos, não compreendia que pudesse ter de passar a considerar-se ou a considerar ameaçadores, ou a considerar ameaçador, o convívio que sempre tinha tido com meninos que eram fisicamente diferentes dele. Esta história está contada com uma grande delicadeza e eu acho que é muito interessante lê-la. Eu nunca vivi em Angola, mas tenho muitos amigos que nasceram lá ou em outros países africanos e percebo que esses africanos e esses portugueses são preciosos nas relações fraternas que eu quero que tenhamos com todos esses países. E já não há muitos com a experiência de Vítor Ramalho. Boa parte da sua vida é dedicada a essa causa. É esse o sentido da sua atividade nesta casa onde estamos. Há uns anos, como já referi, a UCLA promoveu uma homenagem aos associados da Casa dos Estudantes do Império. Como o nome, aliás, indica, essa instituição fora criada nos tempos em que celebrávamos o Império Português, concretamente em 1943, como lugar de acolhimento e de convívio dos estudantes que vinham para Portugal provenientes das colónias. Era um projeto político de assimilação, por onde passaram e conviveram centenas de africanos, na verdade facilitando as suas vidas e permitindo-lhes estabelecer contactos e solidariedades, incluindo entre diferentes territórios, porque todos conviviam nos mesmos espaços. Os contactos foram tão conseguidos que a Casa se tornou também local de reunião política e de difusão dos ideais da independência, com tanta eficácia que acabou por ser extinta em 1965, depois de nela se ter organizado a saída de inúmeros jovens que foram integrar os movimentos de libertação. Afirma Vítor Ramalho que terá sido o único exemplo, assim, de instituição criada em país colonizador, pelo país colonizador, e que se tornou berço de libertação. Pepe Tela conta no seu interessantíssimo livro A Geração da Utopia, que Vítor Ramalho fez o favor de me oferecer, para eu perceber um bocadinho melhor as coisas, já há bastante tempo, o que era a presença, está muito bem contado nesse livro, o que era a presença dessa casa na Lisboa colonial. Por ela passaram inúmeros africanos que, depois da sua dedicação aos movimentos de libertação, se distinguiram na política, na cultura e na vida social dos novos países. Tem certamente um significado profundo que a referida homenagem se tenha realizado em Portugal, com a presença e a participação de tantos ilustres portugueses e africanos. A narrativa no nosso livro está organizada em torno de uma viagem a Angola, especial a todos os títulos, que o autor realizou acompanhando a doutora Maria Barroso, enquanto Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, numa missão de cariz humanitário para apoiar as vítimas da Guerra Civil que tinha finalmente chegado ao fim. Essa viagem, que se realizou em 2002,
assume uma relevância e um espaço que a tornam particularmente importante no contexto das causas do autor e da sua vida pessoal. Nessa data, e enquanto colaborador da Cruz Vermelha, voltava não apenas a Angola, o país onde nascera, mas pela primeira vez, segundo percebi, às localidades onde vivera os primeiros largos anos da sua vida. A descrição cheia de detalhes e de emoção dessa viagem à Kaala, onde viveu os primeiros anos, à cidade do Huambo, onde estudou, que se chamava Nova Lisboa, nessa altura, do encontro com tantos angolanos, incluindo do Ungulo, a terra da sua mãe, revela o espaço mais íntimo do autor, ilumina para o leitor atento quem é, de facto, Vítor Ramalho e permite à narrativa adquirir uma autenticidade que ajuda, do meu ponto de vista, a compreender todo o resto. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Nicolau Santos. Por favor. Excelentíssimos senhores membros do Governo, excelentíssimos senhores ex-membros do Governo, senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhores embaixadores, membros do Corpo Diplomático, minhas senhoras, meus senhores. Confesso que a primeira coisa que eu tenho de fazer é pedir desculpa pelo meu atraso. O trânsito em Lisboa às vezes prega-nos partidas e eu meti-me pela Avenida de Ceuta. E a Avenida de Ceuta está cortada ali junto ao Mercado da Ribeira, ao metro. Já não é, enfim, não terá sido culpa. Enfim, o que é certo é que tive de cometer várias infrações para chegar aqui atrasadíssimo, mas consegui chegar e quero agradecer, quero-me referir, enfim, em primeiro lugar ao autor, já lá irei, à doutora Leonor Beleza, com quem tive hoje uma magnífica conversa sobre futebol, embora ninguém acredite, e aqui ao Manel, que é um editor de grandes obras e está muito ligado também à Angola, e isso, enfim, faz a nossa ligação, porque ele também foi aluno de Salvador Correia. E eu gostava de começar por aí, por dizer o seguinte. Quando o Vítor Ramalho me fez este convite, eu não percebi porque é que ele me convidou. Em primeiro lugar, porque eu sou calcinhas, e quem nasceu em Angola sabe quem são os calcinhas. Os calcinhas são os naturais de Luanda, calcinhas ou Caluanda. E ele não é. Ele, para os calcinhas, é do mato, ele é da Caala, assim, uma coisa distante. Em segundo lugar, precisamente por causa disso, quando a gente come moamba, ele prefere a farinha de milho, ou seja, o pirão. Eu prefiro a farinha de mandioca, ou seja, o bombó. Portanto, outra divisão. E depois, ainda, a terceira divisão, ele é do Benfica, eu sou do Sporting. E, portanto, tudo isto nos leva a ainda outra. Ele não andou de Salvador Correia, que é algo importantíssimo em Angola, e eu andei, assim como Manel. E, portanto, tudo isto levava a que ele não me convidasse para estar aqui presente e para dizer algumas coisas sobre este livro, que é um livro escrito na primeira pessoa, é um livro escrito muitas vezes em que o próprio autor apresenta as suas frases, ou seja, não está só a relatar o que aconteceu, está a pôr frases dele próprio e onde traça retratos da história portuguesa e angolana e moçambicana contemporâneos verdadeiramente importantes, interessantes e que muitos deles não são conhecidos. Portanto, eu começaria por dizer em relação ao nosso autor, e se lembram da famosa citação do Vinícius, que era o branco mais negro do Brasil, eu diria que o Vítor Ramalho é seguramente o português mais angolano de Portugal, mas ao mesmo tempo é o angolano mais português de Angola. E ele tem, efetivamente, estas duas matrizes no seu coração. Metade do coração é angolano, metade do coração é português. Em segundo lugar, este livro mostra quão corajoso, quão diplomata o Vítor Ramalho é. Há vários exemplos aqui. Um deles, que eu suponho que a anterior oradora, a doutora Leonor Beleza, não tocou talvez, é a questão de Moçambique, em que, face às eleições que iam ocorrer em Moçambique, e havia uma enorme crispação entre a Frelimo e Dhlakama, enfim, a oposição,
o que acontece é que Dhlakama estava à beira de romper as eleições, portanto não ir a eleições. E é Vítor Ramalho que insiste, tem carta branca para poder fazer esses esforços, consegue falar com Dhlakama e ele, no dia seguinte, ou nesse mesmo dia, anuncia que, afinal, o seu partido a Renamo, iria comparecer às eleições. Isso é uma enorme vitória do ponto de vista diplomático, mas é uma enorme vitória de uma pessoa que se chama Vítor Ramalho. E isso é extraordinário porque é talvez um caso que se conhecia menos, enfim, talvez os círculos mais restritos conhecessem. Em relação ao... e agora a parte corajosa, em relação ao conflito em Angola, às vezes as pessoas esquecem-se talvez que a guerra colonial em Angola durou 13 anos e a guerra civil demorou 34 anos. É bom pôr estas duas coisas no prato da balança sem juízos de valor em relação a nenhuma delas, mas isto é um facto real. E morreram, nesses 34 anos, morreram muito mais pessoas do que morreu na guerra colonial. Vítor Ramalho podia passar por cima deste facto, porque é incómodo, diz ele. Mas ele escreve que o conflito entre o MPLA e a UNITA não teve paralelo com a guerrilha no tempo colonial. Mais de 500 mil mortos, milhões de feridos e deslocados. É preciso alguma coragem para dizer isso, sabendo nós que o Vítor Ramalho é um profundo amante de Angola, é um profundo amante dos seus dirigentes, é um profundo amante dos esforços e da luta que foi conduzida para chegar à independência e, no entanto, é preciso muita coragem para reconhecer depois que aconteceram coisas que não deviam ter acontecido. A morte de Savimbi, de Jonas Savimbi, em fevereiro de 2002, e os acordos de paz são um ponto importante que mudam a vida em Angola. Vítor Ramalho é um profundíssimo conhecedor da história de Angola. Enfim, a região onde ele nasceu, a Caala, antes era denominada Vila Robert Williams, precisamente porque Robert Williams tinha construído a linha de caminho de ferro de Benguela com a ligação à província de Katanga, designada por Chaba. É um apaixonado pela Caala, ele conta várias histórias relativamente a isso. É um profundo conhecedor de dirigentes angolanos históricos que estiveram na guerrilha, desde António França, Ndalo, Daniel Chipenda, depois conduziu a chamada Revolta do Leste. Depois tem ligação à área cultural Luandino Vieira, José Rodrigues, enfim, sabe quem foram as pessoas, sabe e cita no seu livro os responsáveis pelo assalto à prisão de São Paulo e a um posto de polícia que marcou o início da luta de libertação em Angola. Conviveu e conheceu profundamente Joaquim Pinto Andrade, que foi o primeiro presidente honorário do MPLA. Conheceu também uma pessoa importantíssima na história do movimento Gentil Viana, que acabou por falecer em Portugal. Conheceu Elisiário Vieira Lopes, um extraordinário médico, infelizmente chacinado no pós-27 de maio. É amigo pessoal de Venâncio de Moura, que desempenhou cargos muito importantes em Angola. Conhece também, obviamente, Rui Mingas, como nós os conhecemos. Desenvolveu em Portugal esforços numa campanha para recolher fundos quando a fome em Angola era importante. É ele que organiza, e isso é algo inestimável, porque foi uma aproximação notável entre Portugal e Angola. É ele que organiza, uma das forças motrizes, o primeiro congresso dos quadros angolanos no exterior e que reuniu 2.000 angolanos e luso-angolanos, aqui muito perto de onde nós estamos. Depois, enfim, conta uma história com um amigo, Rui Graça, que, enfim, assistiu ao assassínio do Ribeiro Santos aqui em Portugal, e essa história também é muito, muito interessante. Deve-se ao Vítor Ramalho, enfim, o regresso, a lembrança, a recuperação da Casa dos Estudantes do Império, que, como foi dito, foi criada pela ditadura em 43 para integrar do espírito do Império os africanos que vinham estudar para Portugal e que acabou por servir de alfobre precisamente para todos os movimentos de libertação que dali saíram. A sua visita, como foi referido, à casa onde viveu os primeiros anos, o choque que
isso lhe causou, a visita ao Ungulo, onde está sepultado o avô materno, as missões com Maria Barroso a Angola e Moçambique, como disse, deu origem ao processo de paz, são algo verdadeiramente notável e, do ponto de vista da descrição, são muito bonitas, são muito doces e faz sentido. Tem uma reflexão aparentemente foge disso, que é o processo que vivemos em Portugal sob a tutela da Troika. Nós vivemos todos e sofremos todos esse processo aqui, nomeadamente em relação à quebra de rendimentos, aumento de impostos, enfim, não adianta, todos nós estamos lembrados disso, mas o Vítor Ramalho pega num ponto que eu penso que é fundamental. As privatizações que foram feitas levaram a que muitas empresas que tinham o seu centro de decisão em Portugal, ou pelo menos a capacidade de decisão estava em Portugal, deixou de estar. E a partir daí, o financiamento de tudo o que fossem instituições ligadas à solidariedade, ao apoio, à ligação aos países africanos de língua oficial portuguesa, começaram a deixar de ser financiadas por essas instituições. E isto é, como se diria numa guerra que houve há alguns anos, um dano colateral que é verdadeiramente irreversível. Hoje em dia, essas instituições que tentam fomentar a ligação e o apoio a esses países são, efetivamente, muito frágeis do ponto de vista financeiro e não há quem os apoie. Mais, hoje em dia, essa memória que se tem vindo a perder leva a que a saída de quadros que nós vemos em Portugal se faça sobretudo para países europeus ou para os Estados Unidos, e são poucos aqueles que decidem ir apostar em África e ajudar esses países na sua recuperação económica. Portanto, há efetivamente, como ele diz, e eu acho que essa é a reflexão mais profunda que ele nos deixa neste livro, uma ausência de pensamento estratégico sobre a importância das relações Portugal-África para o nosso país, para Portugal, porque efetivamente a África representa para Portugal uma riqueza inestimável. Deixar cair esta relação, deixar esboroá-la, é também levar a que Portugal perca cada vez mais importância no concerto das nações. Eu terminaria, para não me alongar mais, por algo que me diz também muito, e enfim, aqui o meu querido Manel já disse, que é o facto de eu gostar de poesia. E o Vítor brinda-nos no livro, logo a abrir, com um poema que tem a ver com o facto de quando ele chegou à sua terra, na Caala, ele viu, enfim, reviu o sítio onde estaria a sua antiga casa e as emoções que isso lhe causou. O poema chama-se Pelas Minhas Causas, cada esquina é um desafio. É como uma folha que nasce e desabrocha antes da finitude branca, da cor da paz, memória que é do futuro na rebobinagem do filme, porque a hora é de letras, construtora de palavras, mas que o tempo tudo levará. A história tem de escorrer sobre ela, ainda que arrancada a momentos sem registros, sequer de horários e menos de imagens. Nada, rigorosamente nada, foi gravado. Estranha esta minha desinteressada relativização, talvez de quem passou como gato sobre brasas com o ponteiro do relógio a avançar para outro compromisso e para um outro sem tempo para ter tempo, abandonando-me por fim no termo da própria rua, olhando-a de trás para a frente e de frente para trás, sem poder revisitar um álbum de fotografias para as fazer soltar para a folha branca. Não fora a memória mecânica que faz recuar as horas para factos temporalmente intemporais, e a folha branca amareleceria, autoconsumindo-se de forma lenta como tudo o que é material. No vai-vem de me olhar com o carvão a persistir quente, mesmo incandescente, há um quadro muito tentador de voltar a correr sobre as brasas, com a adrenalina crescendo a palpitar como as fagulhas que me chegam. Cada esquina é um desafio, só que a rua, qualquer rua, não tem todas as esquinas do mundo para serem torneadas com novos desafios. Vítor Ramalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço agora que se dirija ao púlpito o Dr. Vítor Ramalho, o autor do livro que nos traz aqui hoje. Obrigada.
É muito reconfortante ter hoje tantos amigos nesta casa, sede da UCLA, que compartilha com a Casa da América Latina instituições que são resultado de encontros escolares com outros povos que forjaram verdadeiramente a alma do que somos. O pretexto, como já viram, é um livro dos muitos que todas as semanas a UCLA apresenta, que são pensados, como dizia o Amílcar Cabral, mais do que falados ou escritos em português. Este livro não poderia deixar de assentar na concepção universalista de uma pátria de muitas pátrias, de cidadãos do mundo, que tiveram e têm como fronteira o mar e a sua beleza. Ele fala-nos do presente, ancorado no passado como suporte do futuro. A viagem começa num voo para Luanda, capital da terra de uma outra pertença, de uma outra minha pertença, e tem por capítulo final um apiadeiro, a suscitar interrogações de sobra sobre o futuro e sobre o caminho futuro. Caberá aos mais jovens, sobretudo a eles, pela lei da vida, a responsabilidade de escreverem os capítulos que se seguirão. Permito-me apenas pela usura da vida, que já levo, sugerir-lhes que não descurem a audição dos mais velhos, embora as decisões daqui para a frente sejam sempre suas, as dos jovens. Eu, na adolescência, percebi, era muito jovem, quando na minha terra natal, ao redor de uma fogueira, e por acaso com uma grande queimada ao fundo, de uma beleza extraordinária, dirigi-me a um ao soba que estava ali ao meu lado, para me explicar um determinado facto. E ele respondeu-me, com a sabedoria de um ouvidor, que eu deveria falar com o século. O século é o mais velho conselheiro em África dos sobas, dizendo-me não ter ele vivido a questão que eu lhe colocava. E só o século Nanga Yafina, nunca mais me esqueci do nome, porque fui mesmo falar com ele quando era criança, me poderia responder. Em certa medida, para vos ser franco, essa foi uma das razões que me levaram a escrever o livro. Ouvidor que fui desse avisado conselho, para transmitir aos mais jovens factos que vivi e como eles facilitam ou podem facilitar, neste caso modestamente, o enquadramento para as interrogações muito graves do futuro. Devo-me ficar por aqui quanto ao livro, como compreendem, tendo presente que o li inúmeras vezes, sempre insatisfeito, e que nada, absolutamente nada, no final, acabou por ser o que sempre compreendi. Tudo o que é material nasce do sonho. Não há, inclusivamente, nada que esteja aqui dentro desta sala ou deste auditório que não tenha saído do sonho. É impossível. Contentes amigos presentes, é a minha obrigação agradecer-lhes o facto de terem vindo. Eu começaria por saudar a doutora Edith Estrela, que é vice-presidente da Assembleia e que só não a recebi com a condignidade e dignidade que a Assembleia merece, porque com os seus inúmeros afazeres e eu próprio não tive a informação tempestiva que viria, ou tempestiva, melhor. Devo ao senhor embaixador de Angola, José Carlos Fonseca, aliás, meu querido amigo, meu embaixador. Um abraço, amigo, que estendo aos demais senhores embaixadores e seus representantes dos países de língua oficial portuguesa, beneficiando deles de tanto carinho, tanta amizade e tanta compreensão. Ensinaram-me sempre muito. Estou-vos gratíssimo pelo que são e pelo que representam, sobretudo, porque eu sempre entendi que os meus queridos embaixadores e seus representantes representam cidadãos do mundo, que todos juntos falam a quarta língua mais falada deste planeta, que é o único conhecido para neles vivermos. Saúdo, de igual maneira, os amigos membros do governo, pela enorme honra que me dão com a sua presença. E, naturalmente, aos senhores deputados, membros do governo antigos,
ex-deputados, pela presença e pela honra que me dão de estarem aqui. Naturalmente, queria referir-me ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Engenheiro Carlos Moedas, que representa a instituição proprietária desta casa, sede da instituição por excelência na cidade de Lisboa, contribui para dinamizar as relações multiculturais e multiétnicas que tanto influenciaram e influenciam a nossa alma e a nossa maneira de ser. Não posso deixar de registar a particularidade de o Sr. Engenheiro, Presidente da Câmara e meu amigo, fazer-se acompanhar do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Vice-Presidente, que tem a delegação de competências na relação com esta Casa, bem como aos demais quadros da Câmara Municipal de Lisboa. Vou-vos fazer uma inconfidência que é justa. Quando a primeira vez falei com o Sr. Presidente da Câmara, como sempre fiz na vida, sempre, disse-lhe: Sr. Presidente, o meu lugar está à sua disposição. O que quiser e o tempo que quiser que eu fique aqui, eu ficarei, mas se for necessário sair, é já. E como sempre fiz, pensei deixar tudo escrito ao meu sucessor, como fiz sempre nas outras funções em que estive. O Sr. Presidente deu-me a sua confiança e eu, com a idade que tenho, não posso deixar de responder, tal como faz a minha querida amiga a doutora Manuela Ferreira Leite, que está ali, a casa de quem eu fui inúmeras vezes levado pelo amigo, do Zé Eugénio, seu irmão, e ao vê-la chegar aqui, comoveu-me pela circunstância de continuar a lutar pelo nosso país, ainda que muitas vezes eu olho e digo assim: aquela senhora tão jovem não está bem com razão. Mas eu depois dir-lhe-ei o que penso. Dirijo-me, por fim, à Manuela Júdice, a secretária-geral da Casa da América Latina, que comigo compartilha os espaços comuns desta casa, que não por acaso se chama das Galiotas, porque foi daqui que partiram ou foram feitos os barcos que sulcaram esses mares, fazendo a grandeza do que somos. E eu muitas vezes dou comigo a recordar o que foi esse período da nossa história, em que éramos 1 milhão, chegámos a ser 600 mil, e fizemos coisas fantásticas, absolutamente fantásticas. Tenho muito orgulho nisso. Um grande e sincero obrigado a todos. Aos que me acompanham nas funções que aqui coordeno, vai a expressão do meu reconhecimento. É mesmo muito agradável saber, e aqui por experiência própria, como entendem as funções que exercem, tendo como destinatários cidadãos que falam a 4ª língua mais falada do mundo e o que isso representa para nós e para o planeta Terra, o único conhecido para nele vivermos. Nós somos cidadãos do mundo e isso é uma grandeza tremenda. Por fim, a edição do livro contou com o apoio do meu velho e querido amigo Orlando Sá e dos conselhos de outros amigos, o Eduardo Oliveira e Silva, o Mário Crespo, que não pôde estar aqui por razões imperiosas, como as que foram citadas de outras pessoas, a quem inicialmente a doutora Raquel Carvalho se dirigiu, e a quem, aos dois, facultei o miolo inicial do livro para apreciação. Expresso-lhes a minha gratidão. Aproveito também a oportunidade, porque não a tive antes, de agradecer ao Alexandre Fonseca e ao André Figueiredo pelo pronto apoio que deram às edições dos cadernos da Associação Participar Mais. É uma associação que nós criámos, transversal. Estão ali personalidades de todos os quadrantes políticos, sem exceção, porque os desígnios nacionais valem mais do que a transitoriedade dos debates partidários, porque os partidos representam apenas, cada um deles, uma parte da nação. E é necessário fomentarmos o diálogo e, portanto, a publicação destes cadernos, não tínhamos meios para o fazer. À Sara, à Osita, ao Carlos Luís,
e particularmente à Eurídice, que me conduziram a pescar depoimentos prestados no meu aniversário recente e num caso recente à Eurídice, ainda pela conservação que fez dos registros fotográficos que me permitiram a seleção para o livro, quero que saibam que o livro tem autoria plural. Já me referi à doutora Manuela Ferreira Leite. E faço, como disse, porque além do mais, eu marquei-me muito por ser ouvidor dos mais velhos. Eu vou-vos fazer uma confidência. Um grande amigo meu, grande mesmo em todos os domínios, quando eu aderi ao Partido Socialista, porque sabem que eu sou, eu perguntei-lhe, porque ele era africano, mas um homem de dimensão invulgar, como é que eu devo começar? E ele diz-me, é muito simples, vais falar com todos os mais velhos que fundaram o partido. E eu olhei e disse, mas achas isso correto? É imprescindível. E eu filo. E ouvi muito e registrei para a vida. Finalmente, a Leonor Beleza, membro do governo patriótico do Bloco Central, porque é mesmo. E o papel dela foi muito importante como Secretária de Estado da Segurança Social. Nunca me esqueço da reunião que tivemos todos quando apresentou a mudança de Previdência Social para Segurança Social. E o que isso teve de efeito em termos de conteúdo. E outras coisas. Nós ambos participámos no então Ministério do Trabalho e mais tarde na Assembleia da República como deputados. O período aí era diferente, mas muito difícil. Eu, quando cheguei ao Ministério, com esta ideia que há, que sou um homem de diálogo, a Praça de Londres, lembra-se, estava cheia como um ovo. Milhares de trabalhadores que gritavam, Ramalho, queremos trabalho. E eu que tinha andado nas andanças dos sindicatos, chamei o dirigente e disse-lhe, temos que falar. E ele disse, sim, mas nós somos 20. Ou 20 ou 10, já não me lembro. Ele disse, são os que forem. Eu só vou procurar uma sala de estar para falar convosco. E era a sala do primeiro andar, lembra-se? E recebi-os. E pensei, hoje já não era possível a forma de dar a volta àquilo. E o governo, nessa altura, tinha possibilidades de fazer portarias de regulamentação de trabalho quando as partes não se entendiam. E eles não se entendiam mesmo de todos. Bom, e eu fiz de tal maneira que nesse ano, desculpem o orgulho, foi o ano, 1984, em que se estabeleceram livremente o maior número de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, porque receavam que eu voltasse a fazer a mesma portaria. Para além aqui da Leonor e desta prova de amizade, da pronta aceitação do convite que lhe fiz, eu queria também estendê-lo ao Nicolau Santos, obviamente. Ele é um velho amigo meu conterrâneo, e como eu também, ele não diz, mas com uma dupla pertença de Angola a Portugal. E, sobretudo, um homem que é verdadeiramente um poeta. Eu não sou. E quando li aquelas duas poesias ao Nicolau, daqui para nós, eu disse, eu não sei se a malta vai perceber isto. Ele é um grande poeta. E tem vários livros publicados com outro grande poeta que ficam a saber, que é o António Costa Silva, o atual Ministro da Economia. São obras de valor, coisa que a minha não é. Muito forte e um fortíssimo abraço a ambos. Manuel Fonseca, também amigo e editor, ele não hesitou na edição deste livro. E, sobretudo, é um homem que nunca desiste da cultura. Isto é fantástico. Bom, não poderia deixar agora de vos convocar para a confraternização no jardim aqui ao lado, a este auditório, onde será servido um pequeno cocktail. E, se puderem, vão visitar a exposição que aí está, da Guiné-Bissau. Nós fazemos aqui, sequencialmente, pela ordem dos países, Angola, Brasil e por aí fora. E esta é da Guiné-Bissau. É egoísta eu dizer-vos isto, mas é uma exposição realmente
lindíssima. Queridos amigos, porque são mesmo amigos os que aqui estão, não liguem se alguém ficou eventualmente situado onde não devia, porque eu sou pouco dado a estas andanças. Pedi a alguém que entende para o fazer e houve, nas informações que nos deram, o reconhecimento dos cargos que ocupavam nos casos e noutros não, e portanto houve aqui algum desarranjo, mas isso é natural. Estou-vos gratíssimo, gratíssimo, e obrigado por tudo. Convidamos os presentes para a assinatura dos autógrafos, que terá lugar no foyer, o corredor aqui lateral ao auditório, e então, que será então seguido por um pequeno beberete no jardim. Obrigada.